Mais um ano, e esse ano com muita novidade, Intersolar 2025. Eu tenho a honra de vir visitar o meu amigo Rodrigo Matias, agora na sua nova casa, Sig Energy, vindo com força total aqui no ano de 2025, trazendo muita inovação, tecnologia para o mercado brasileiro. Então eu vou primeiro agradecer o meu amigo por me receber aqui. Ô, Ricardo, imagina. Fico muito feliz, cara, muito feliz por você, acompanhar você. A gente conversou agora há pouco nos bastidores, são 10 anos que a gente se conhece, sempre conversando sobre o mercado, a gente já acompanhou várias fases do mercado. Sim. Né? E agora é um momento novo, é um momento de novos ares. Exato. E eu quero que você conte pra gente dessa grande inovação que a gente está vendo aqui, que é a Sig Energy, stand muito bonito. Quando eu entrei, eu olhei, poxa, que legal, esses produtos são diferentes. Eu falei, deixa eu sentar lá na mesa, pegar uma aguinha e conversar com meu amigo, ele vai me explicar a diferença desses produtos. O que está chegando aqui no mercado brasileiro, Rodrigo? Bom, Ricardo, antes de mais nada, cara, é importante que o público saiba o quão importante é para mim esse momento, mais uma Intersolar. Estava fazendo as contas aqui, é a nona que eu participo, 2020 não teve por conta da pandemia, né? A nona que eu participo, e assim como a gente estava falando nos bastidores, a importância que a sua figura, Ricardo Honório, desde a época da Solar TV, agora com o Energy Channel, representa para o mercado, e em especial para mim. Então eu me sinto muito honrado da gente ter esse momento aqui juntos, e como você falou, de casa nova, né? Um desafio super legal que apareceu aqui na minha frente e que eu topei, acreditando realmente que a Sig Energy representa tudo aquilo que a gente já vem discutindo ao longo de tantos anos. Uma elevação de régua para o mercado brasileiro, uma tecnologia que nesse momento eu não conheço outra parecida para realmente atender às necessidades do mercado, que nos últimos anos vem enfrentando uma série de desafios, uma série de fatores, e que vem nos levando a trabalhar de uma maneira mais consultiva, de uma maneira mais amigável. Exato, eu falo que é um momento, eu comparo com a abertura de mercado bancário. Sim. Você tinha uma operação muito limitada. Quando você começou a ter o consultor bancário, aí as pessoas começaram a olhar diferente para a aplicação. Aonde que eu coloco o dinheiro? Como que eu consigo ter uma rentabilidade melhor? Por quê? Porque mudou o mercado. Quando a gente olha para a energia, eu sinto exatamente o que está acontecendo neste momento, em 2025, o que aconteceu no mercado bancário há algum tempo atrás. Que é o quê? Passou aquele feijão com arroz, o básico. Agora, o consultor energético, ele vai ter um portfólio, ferramentas estratégicas para oferecer personalizado para cada cliente. É isso que você enxerga? É exatamente isso que eu enxergo. E eu ainda adiciono algo, porque o cliente final ele passa a ter um poder significativo nessa história toda. Antes, o cliente que era relativamente refém daquilo que era passado para ele, hoje ele tem um poder de tomada de decisão como ele nunca teve. Então ele consegue conhecer mais, e uma venda consultiva faz toda a diferença. A proposta da Sig Energy, eu acho que conversa muito com isso. Alta integração entre tecnologias, de uma maneira extremamente simplificada, de uma maneira amigável, flexível, escalável, com uma inteligência nunca antes vista dentro dos equipamentos, para que a gente consiga atender as necessidades on demand, como você falou. Então, falando um pouco dos produtos, falando um pouco das soluções. Aqui no nosso stand, basicamente o que a gente está apresentando são soluções residenciais e soluções C&I. E eu tenho provocado todo mundo, Ricardo, que entra aqui, o pessoal olha e fala, nossa, equipamentos diferentes, bonitos, Sim. Uma estética diferenciada. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, me conta, o que é aquilo que você está vendo? Exato. E na maioria das vezes as pessoas não sabem, e elas se encantam na hora que elas percebem o que está contido dentro da tecnologia. A gente tem um produto aqui no nosso stand, que é o All-in-One, 5 em 1, da empresa, que ele carrega consigo um inversor, um carregador veicular, os packs de baterias, já com o EMS e o PCS integrado. Tudo que a pessoa precisa para se tornar 100% viável na transição energética. Exatamente. Você olha, é um equipamento muito compacto, é um equipamento que respeita uma estética para o ambiente residencial. Ele tem uma tecnologia embarcada que faz com que, mesmo sendo compacto, ele consiga trabalhar com alta potência. Você tem um carregador veicular que realiza uma carga rápida, você pode trabalhar com até 40 kW nesse carregador, numa combinação, né, solar, bateria, rede. Então você consegue hoje trazer um benefício de tempo para o cliente. Você pode ou não colocar esses dispositivos e mesclá-los entre si. Ele é provido de uma inteligência artificial que consegue te falar sobre diagnósticos do equipamento,
previsibilidade de funcionamento, ele faz uma varredura de tudo que já aconteceu com as suas cargas, faz a projeção daquilo que vai acontecer com elas e eventualmente ele vai cruzar essas informações com uma estação meteorológica para te dar um alerta do tipo, Ricardo, vai chover, vai cara. Ficar sem energia. Vai chover amanhã, você não vai conseguir carregar a bateria com o solar, eu posso rearranjar suas cargas prioritárias aqui para que você tenha um atendimento mais adequado, ou então posso carregar a bateria à noite para que ela esteja full amanhã. Você tá brincando, esse equipamento faz isso? Sério, cara. Isso era um sonho há alguns anos atrás, a gente falava que ia acontecer. E já está disponível, e além disso, o carregador veicular dele já está habilitado para V2X, V2X. Então a gente consegue plugar um carro, e desde que o carro tenha o protocolo, a bateria dele passa a integrar toda a fonte energética da residência para de repente servir como backup do backup. Na expedição solar a gente mostrou isso no Japão. Exatamente, agora nós já temos aqui. Legal. Nós podemos, eu tô com problema de não posso injetar na rede. Tive um projeto reprovado. Carrega a bateria do carro durante o dia, descarrega à noite. Você pode mandar a bateria do carro injetar na rede. Ele consegue fazer uma leitura do tipo assim, minha bateria precisa ter no mínimo 60% para o meu uso. Se eu chegar na garagem, espetar no carregador e ela tiver com mais do que isso, pode descarregá-la até atingir os 60%. Legal. E você utiliza para N funcionalidades e não somente neste equipamento. Toda a linha Sig Energy é preparada dessa mesma maneira. Inteligência muito bem montada, muito bem pensada pelo time de desenvolvimento. Sim. A pesquisa para chegar nisso, eu imagino que deve ser uma coisa brutal pelo tamanho da empresa, que a gente já falou sobre o tamanho da empresa. Sim. Mas eu vejo que é o que você falou, a comunicação, a gestão energética, ela vai passar por uma revolução tão legal, e eu enxergo isso aqui na Sig Energy. Eu enxergo da mesma maneira. Rodrigo, conta para o consumidor que está chegando, qual é a vantagem, né, quando a gente fala assim, vou dar um passo atrás, porque às vezes o consumidor olha esse vídeo, chega nesse ponto e fala, tá, mas qual que é o entendimento para isso no meu dia a dia? O quanto isso é benéfico, quanto que eu vou economizar? No final das contas você vai pôr segurança, porque você vai ter disponibilidade da energia e o controle da energia, que antes era acabou a energia, acabou. Né? E outra coisa você vai pôr dinheiro no bolso com uma gestão mais inteligente. Exatamente. Eu acho que você tocou em todos os pontos, Ricardo. Hoje, diferente do que a gente falou nos últimos anos, não é simplesmente criar a possibilidade de você gerar a própria energia. E nem tampouco criar a possibilidade de você armazenar a sua própria energia. A gente está falando de realmente oferecer ao cliente a possibilidade de gestão energética. Então vamos olhar para um cenário residencial. O que isso significa? Isso significa você ter uma previsibilidade de bem-estar, você ter a possibilidade de controlar a maneira como você está empenhando o seu orçamento no seu gasto energético, porque você começa a saber o quanto que cada um dos seus equipamentos utiliza de energia, de que forma que eles estão utilizando, você otimiza esse uso. A gente está falando no momento de abertura do mercado energético como um todo para o mercado livre, daqui a pouco a gente pode estar olhando para uma tarifa dinâmica. A gente gera um cenário efetivamente, como você falou, de economizar dinheiro em tempo real, a partir do momento que você tem uma inteligência que fica monitorando o que está acontecendo com o custo tarifário e te permite usar as fontes da melhor maneira. Você não fica descoberto pela necessidade de energia. A gente falava muito disso antes no passado para certos nichos, né? Eletrodependentes, alguns ramos comerciais, algumas edificações rurais que não dispõem de energia. Hoje a gente está falando isso ao acesso de qualquer um. Global. E com um todo custo mundo tem a sua necessidade energética. Exatamente. Eu vou pegar pela minha realidade, que é a realidade de muitos. Uma casa com a minha esposa e 2 crianças. Quando acaba a energia na hora da janta, é aquele Deus nos acuda. Aí você percebe a falta da energia. Exatamente. Né? Fala, meu Deus, eu não consigo esquentar uma comida. Você tem que preparar as coisas para o dia seguinte, para a escola, o chuveiro elétrico, não dá para tomar banho. Eu acho que esse nível de conforto, esse nível de conectividade, a gente já vem percebendo que cada vez mais é demandado pelas famílias. A gente não tem como ficar sem isso. A quantidade de dispositivos que nós utilizamos hoje para suprir o nosso dia a dia é algo que vem aumentando. Hoje ninguém mais se vê sem um smartphone, sem um streaming, sem uma comunicação. A gente já está falando muito de automação residencial. E poder suprir tudo isso dentro de um cenário, seja de conforto, seja de receita, faz muito sentido. Na hora que a gente leva essa análise para o cenário C&I, comercial e industrial, literalmente nós estamos falando de injetar dinheiro nos recursos da empresa. Não é mais apenas tornar a energia mais barata.
é aumentar o nível de competitividade, seja do serviço, seja da produção industrial, porque você começa a gerenciar talvez o segundo, terceiro principal insumo de qualquer cadeia produtiva, com previsibilidade, com assertividade, com inteligência. Então a nossa proposta é essa, é trazer isso para o cliente que está interessado em desfrutar desse universo com controle. Eu acho que controle é a palavra-chave. A Sig Energy, ela cria todo esse ambiente para entregar na mão do cliente controle. Exatamente. Até vou puxar aqui um fundo da memória aqui. Potência não é nada sem controle, que era um slogan que fez muito sucesso no marketing, né? E é exatamente isso. Quando a gente olha para o cenário energético, você dando esse poder na mão do consumidor, meu amigo, acabou. Isso vai ser a coisa mais comum do mundo, você vai olhar para o passado, como você se relacionava com energia, e vai olhar daqui a pouco para o futuro presente, que já está chegando nisso, fala, nossa, como que eu fazia isso no passado? Né? Porque se você ficar sem acessório hoje, você não faz nada. Tudo você precisa. Você precisa pagar uma conta, está no celular. Precisa fazer, está no celular. O carro, celular, energia. Agora, onde vai ficar a base de vocês no Brasil? Bom, a Sig Energy ela ainda está operando pela nossa matriz. Então, eu sou um contratado da nossa matriz lá na China. Nós estamos começando a estruturar toda a operação aqui no Brasil. Foi uma decisão e eu acho que foi um risco muito bem aceito pela nossa empresa de estarmos aqui na Intersolar neste momento, porque há pouco mais de um mês eu comecei a incorporar o time Brasil para desenvolver tudo isso. Então essa é uma resposta que nós vamos descobrir juntos daqui a pouco. Nos próximos dias, nas próximas semanas, mas tudo indica que ela estará aqui no estado de São Paulo, possivelmente entre Campinas ou São Paulo. Eu acho que faz muito sentido Campinas como um hub de negócio, principalmente para o mercado solar. Pertinho, e para quem conhece um pouco da minha história, a minha cidade natal é onde eu tenho muitas conexões, tanto profissionais quanto pessoais, então acaba fazendo muito sentido até para uma configuração de equipe, mas isso é algo que nós ainda estamos discutindo, Ricardo. Legal. Porque nós temos que entender que a Sig Energy vai representar para o Brasil uma capacidade de atendimento nacional. Então nós precisamos estar onde faça sentido para o nosso público e para isso que a gente está operacionalizando todas as ações. E a Sig Energy ela é extremamente importante para o desenvolvimento energético do nosso país. E aí, quem está chegando e fala, tá, mas como que é a empresa lá fora? Em que mercados ela atua? Dá esse spoiler só para a gente saber aqui. Cara, essa pergunta é muito legal porque já ouvi isso muitas vezes ontem e ao final da resposta o pessoal fala assim, poxa, nossa, que legal. Sig Energy é uma empresa muito jovem, é uma empresa que tem 3 anos de existência. O seu fundador tem uma história de mais de 20 anos no mercado solar, decidiu criar os próprios produtos acreditando que faria isso com excelência, como de fato fez. E os primeiros mercados que foram atingidos pela marca foram Europa e Austrália. E eu gosto muito da referência do mercado australiano porque traz uma consistência significativa. Exato. Hoje ela a Sig Energy já é para o mercado australiano top 1 em BESS. Uau. Então ela já é o principal benchmarking do mercado australiano. É um bom termômetro. Um excelente termômetro. E é um mercado que tem algumas políticas públicas muito interessantes. Então na semana passada o nosso colega do mercado australiano compartilhou conosco uma informação que eu fui ler para ter certeza. Ele falou, poxa, atingimos um marco muito importante, nós executamos mais de 1000 instalações nesta semana. Então eu acho que isso dá uma referência da aceitação do produto no mercado que, como você disse... É tão competitivo, é um mercado que está à frente do nosso e é referência. O que acontece lá, daqui a pouco a gente olha para cá e acontece aqui. Exatamente. E na Europa, nós estamos encontrando o mesmo perfil de performance, Ricardo. A gente olha alguns países emergentes da Europa, Irlanda, Suécia, mas também o Reino Unido, e a Sig Energy já está se estabelecendo como a principal marca do mercado. Eu recebi uma informação, eu não tenho ela confirmada nesse momento, mas o pessoal da nossa matriz que está aqui conosco disse que se esse ano nós mantivermos a performance global que nós estamos atingindo, a previsão é que a gente termine o ano como top 3 global em BESS, para uma empresa que tem 3 anos. Então eu acho que esse número é bastante expressivo e mais do que o número, porque o número é legal, é bacana você poder... É uma consequência do resultado da entrega. Ali. Exatamente, é o que está por trás da construção do número. Uma estrutura muito séria, uma estrutura muito dedicada a incentivar negócios nos diferentes mercados, um comprometimento absoluto com qualidade, e algo que eu disse a minha carreira inteira, e que eu tive o privilégio de ouvir no momento da minha contratação, segurança como valor inegociável. Então a Sig Energy ela tem alcançado
esses bons retornos, porque de fato ela entrega aquilo que o mercado precisa. Exatamente. E isso nós vamos acompanhar aqui no Energy Channel, em primeira mão, Sig Energy, na nossa programação. Fique ligado e vem com a gente. Rodrigo, mais uma vez, meu amigo. Obrigado, Prazer e sucesso aqui na edição 2025 da Intersolar. Obrigado, gente. Até mais.